Por que essa fuga incessante dos nossos sentimentos, principalmente das nossas emoções? Porque a gente pensa, a gente sente e a gente quer fugir desse sentimento, dessa emoção. Qual o problema real de sentir? Qual o problema real de sentir tristeza? Qual o problema real de sentir solidão? Apenas sinta. Não reaja, não faz nada. Sente. Se recolha, observe a sensação. Se for para chorar, chore. Se for para sentir raiva, sinta a raiva. Qual o problema disso? O que essa emoção pode fazer com você verdadeiramente, realmente? E deixa essa emoção completar o ciclo dela. Daqui a pouco a mente vai serenando. No início é mais difícil, porque a gente educou a nossa mente a ser uma tirana. Então agora a gente tem que desconstruir isso, vai ser um pouco mais difícil. Mas a gente vai se condicionando saudavelmente dessa vez. Apenas sinta, não faça nada. Não reaja, não haja, apenas sinta, não fuja. Não resista, mas não faça disso uma verdade, porque isso é passageiro e está só no campo da mente. Não pegue os mesmos caminhos errados do vício, numa insistente reação de fuga, as negatividades, a vitimização. Repitam comigo, por favor, em voz alta. São apenas pensamentos. São simples pensamentos. São apenas sentimentos. São simples sentimentos. E eu sou simplesmente o Senhor de tudo isso. A Senhora de tudo isso. Deem uma olhada ao redor. Olhe ao redor, as árvores, o rio, os seus irmãos. Toda essa natureza que está aqui ao nosso dispor, à nossa disposição, antes de Olodumaré nos colocar aqui, de Oxalá nos colocar aqui, isso aqui foi construído durante bilhões e bilhões de anos, para que a gente tivesse tudo em abundância e prosperidade. Como não reconhecer tudo isso? Como se esquecer disso no nosso dia a dia? Para que nós pudéssemos vivenciar nesse plano mais denso material 50 anos, 70 anos, 100 anos, Olodumaré e os orixás vieram construindo cada beleza disso aqui para a gente por bilhões e bilhões e bilhões de anos. Tudo à sua disposição. O mundo inteiro, perfeito, belo. Será mesmo que falta cor na nossa vida? Que falta perfume na nossa vida? Que falta beleza ou sabor na nossa vida? E nós voltamos para os pensamentos, para a nossa mente. Então os mesmos pensamentos vêm o tempo todo trazendo os maus sentimentos e as más emoções. Você até diz não, entre aspas, né? Porque no fundo se abraça com eles e coloca eles no coração. As coisas boas a gente não coloca no coração.
As coisas boas a gente não planta na nossa alma, mas as coisas ruins, porque nós treinamos a nossa mente para fazer isso. Então a gente levanta a nossa bandeira branca de Oxalá, da Umbanda, da nossa espiritualidade, mas tudo que acontece na corrente, na nossa casa, nas outras casas, a gente planta no nosso coração. Aquele fruto azedo, aquele fruto amargo. E aí não tem como fazer uma cara boa. Como pode isso? Todo dia a gente está plantando essas coisas no nosso coração, na nossa alma. E a gente cuida, a gente agoa, a gente aduba. E essa coisa cresce dentro da gente. Agora, a bandeira está aqui, a bandeira da Umbanda, da religiosidade e da espiritualidade. E cadê aquelas coisinhas boas que a gente tem que plantar no dia a dia? Dos nossos estudos, das nossas meditações, dos nossos movimentos na nossa corrente, com os nossos guias, das orientações dos nossos guias. O que a gente está fazendo com isso? Plantando, jogando fora, aguando, cuidando para isso crescer. Nem lembro disso, padrinho, nem lembro. Eu fico mesmo pensando no dia a dia nas coisas ruins. É isso que eu estou aguando e cuidando todo dia. Não tem como dar certo, gente. Essa bandeira não serve para nada. É a mesma bandeira que quando havia aquelas guerras lá, nos primórdios da civilização, aquelas guerras das quais nós participamos, sabe aquelas pessoas que levavam o estandarte ali? Era um querendo matar o outro. A bandeira é a mesma, só mudou de tempo e a forma. Mas a gente continua vivendo do mesmo jeito. Nesses momentos de dificuldade, tudo o que vocês têm que fazer, o que nós temos que fazer, é falar não para o excesso de pensamento negativo. Porque quando ele vem, eu presto atenção, eu percebo, eu me investigo para eu agir com consciência. Mas chega uma hora que eu preciso falar não. Para as emoções ruins, a mesma coisa. Mas tem uma hora que eu digo não, não e ponto. Ponto final. Você junta esse não com o silêncio, com o simples pensar ou simples sentir. E está tudo certo. Não vai haver reação. Eu não vou reagir, eu não vou agir com base nisso. Vou pedir para vocês mentalizarem agora, ou lembrarem um momento que vocês estavam muito angustiados, muito tristes, ou com raiva, ou chateados. Só lembrem, e podem sentir, não tem nenhum problema, a gente está falando que não tem nenhum problema sentir, mas aqui, o quanto era ruim, o quanto aquilo era, e quanto que vocês queriam tirar aquilo de dentro de vocês, a força. Então imagine vocês tentando arrancar com a própria mão de dentro de vocês essa dor, essa angústia, esse sofrimento, essa depressão, essa tristeza, esse isolamento, essa solidão. Imagine vocês tentando tirar com a mão isso de dentro sem conseguir pegar, porque a gente não consegue pegar isso com a mão. Agora, se projete para um segundo momento, vocês simplesmente sentando assim numa posição de meditação, respirando, sentindo isso, e simplesmente sentindo e simplesmente pensando. O que parece mais fácil de lidar? O que parece que vai te auxiliar mais nesse processo? Você se desesperar e tentar tirar de qualquer jeito, reagindo o tempo inteiro, magoando a família, os amigos, os companheiros, ou você silenciar, se aquietar e deixar esse ciclo do pensamento, do sentimento passar e você retornar ao seu centramento?
qual será o que vai te fazer mais sofrer? Os pensamentos e as emoções, eles não podem se materializar se você não quiser. Mas eles podem se materializar se vocês quiserem. Se materializar em conflito com outras pessoas, em guerra com outras pessoas, em conflito consigo mesmo, em guerras consigo mesmo. É uma questão de escolha. Quando você aprender a utilizar o poder e a força do seu não, do seu silêncio e do seu simples sentir, do seu simples pensar, depois só restarão os sims da vida para você, das pessoas para você, a partir do sim que você deu para você mesmo, para você mesma. Se você tem uma boa estratégia e ela está dando certo, tudo bem. Mas se você não tem tido uma boa estratégia, ou a sua estratégia está dando errado, está te fazendo mal, então apenas relaxe, silencie, aquieta-te, respire, não faça nada. Porque se essa sua estratégia não está dando certo, não continue fazendo ela, colocando ela em prática. Tentar ter paz, alegria e prosperidade com entendimentos espirituais não vai dar certo. É a letra fria, é a letra morta, é o conhecimento que, se não for interiorizado, não for integralizado, não serve para nada. Não adianta eu ter um livro com todos os segredos da humanidade se eu ler esse livro e eu não escrever isso na minha alma. Se eu não agir de acordo com esses ensinamentos no meu dia a dia. A mesma história da bandeira da espiritualidade, a bandeira da Umbanda, a bandeira da fraternidade, a bandeira da fé, a bandeira do amor. Não se alcança paz, prosperidade nem felicidade com entendimentos espirituais. Não vai dar certo. Eu garanto isso para cada um de vocês. A bandeira da espiritualidade só serve ao seu ego, nada mais. E ele não quer saber da sua felicidade nem da sua paz. Ele não está preocupado com isso. Porque ego é egoísta. Ego é ególatra. O que eu faço é que faz a diferença. O que eu ajo, como eu ajo, é que faz diferença. Quando a gente fica pensando demais numa coisa ou sentindo demais uma coisa, a gente aquece todo o nosso sistema mental e emocional. E quando aquece demais, o que acontece? A gente se queima. Se eu ficar resistindo demais aos meus pensamentos, resistindo demais aos meus sentimentos, resistência, o que faz? Aquece. Eu me queimo. Então o que eu tenho que fazer, padrinho? Nem demais e nem resistir. Não negar. Simplesmente silenciar, respirar, sentir e deixar passar. Não agarra, não planta no coração, não planta na alma. E vai chegar uma hora que é preciso dizer o não. Pare de pedir ajuda ao mundo. Pare de pedir ajuda aos guias. É entre você e você mesmo no primeiro momento. Num segundo momento e num terceiro momento. É por isso que a gente fala que quando a gente pede auxílio aos nossos guias, não é para eles tirarem isso da nossa vida. É para eles nos despertarem para a melhor forma de resolver isso dentro de nós.
Então eu não peço para o meu guia, para o meu orixá, para minha casa, para tirar isso da minha vida. Eu peço para me dar sabedoria, para me dar força, para me dar fôlego, para me dar visão, para eu entender. E esse movimento que nós estamos fazendo aqui é o movimento da nossa espiritualidade, da egrégora para vocês se lembrarem de como fazer isso. Ou incorporamos em nós as qualidades dos nossos guias para nós mesmos utilizarmos em nosso favor, ou então nada feito. Se cada hora que eu incorporar o Pai Jeremias, que eu incorporar seus 7 flechas, que eu incorporar seus Zé Pilintra, seu tranca-ruas, qualquer guia meu, se eu não incorporar na minha alma, no meu espírito, as virtudes que eles trazem para mim, a luz que eles têm para me oferecer, a sabedoria, a vitalidade, a força, a bagagem espiritual, o conhecimento mais profundo e verdadeiro, a sabedoria arcaica da Umbanda, se eu não aproveitar, ou seja, se na hora que eu desincorporar, isso tudo sair junto com eles e nada ficar em mim, então eu estou fazendo errado.